Esse é um Shabat especial, um Shabat que ganha um nome especial, Shabat Zachor, Shabat da lembrança, o Shabat da memória. Somos convocados a nos lembrar do que nos fez Amalek. Amalek foi o primeiro povo que guerreou contra os filhos de Israel depois da saída do Egito. E guerreou contra os israelitas de uma forma traiçoeira, de uma forma cruel, porque atacou o povo não de frente, mas atacou o povo por trás. E dessa maneira, acabou por atingir os mais vulneráveis, os mais fracos do povo, aqueles que ficaram para trás porque estavam cansados, porque estavam doentes, foram os primeiros a serem atingidos por Amalek. No entanto, o mesmo trecho da Torá que nos convoca a lembrar do que nos fez Amalek, Zachor et asher asa lecha Amalek, termina dizendo que devemos deletar a memória de Amalek. Devemos apagar a memória de Amalek. Uma contradição. Devemos nos lembrar de Amalek e devemos apagar a lembrança de Amalek. Como assim? Lembrar e apagar não são coisas contraditórias? Os intérpretes clássicos se debruçaram sobre essa contradição e ofereceram a seguinte solução: nós vamos lembrar de Amalek na medida em que nós aniquilarmos fisicamente o povo de Amalek. Compreenderam alguns dos nossos sábios de que existe um mandamento, uma mitzvah, uma obrigação de acabar com Amalek, de acabar com o povo de Amalek, e dessa maneira, então, nós estaremos cumprindo o dever de lembrar. Lembrar, segundo esta possibilidade, é aniquilar o povo. Eu gostaria de sugerir outra possibilidade e caminhar com vocês em outra direção. Eu acredito que aniquilar, acabar com Amalek, é terminar com a mágoa, terminar com os maus sentimentos, terminar com o desejo de vingança que nos provoca Amalek. E na hora que nós nos reconciliarmos com os nossos sentimentos, então vamos poder lembrar de Amalek. Esta tensão está sempre presente em nossas vidas. É importante se recordar. É importante lembrar das coisas que nos acontecem. Mas tão importante quanto lembrar o passado é não viver amarrado a ele. É não permitir que esse mesmo passado dite o nosso comportamento, estabeleça as nossas relações. Vejam o tamanho do desafio. Precisamos lembrar do nosso passado, e é importante lembrar do nosso passado. E, ao mesmo tempo, precisamos criar ferramentas para não viver amarrados a ele, a não viver presos nas nossas memórias. E isso vale para todas as relações que nós estabelecemos. Sejam elas relações profissionais, aquilo que nos acontece com os nossos colegas de trabalho, aquilo que nos acontece com o nosso chefe, com o nosso subordinado, nós temos que recordar, nós temos que lembrar, mas ao mesmo tempo temos que ser capazes de não viver amarrados a essa memória. Nos nossos relacionamentos afetivos, nos nossos relacionamentos amorosos, existem episódios desafiadores. E esses episódios não devem ser esquecidos. Devem ser lembrados, devem ser recordados, mas não podemos viver atrelados de forma definitiva. Não podemos viver amarrados a esses mesmos episódios. Lembrar não significa ficar preso a essas mesmas memórias. Só que esse é um exercício extremamente complexo e, ao meu ver, um exercício que exige
muita generosidade, muita doação. Generosidade com a gente mesmo, para desculpar nossas próprias falhas e para permitir que a gente viva mais leve, e generosidade com as pessoas que nos cercam. Somente com o exercício dessa generosidade e dessa doação, a gente consegue ao mesmo tempo carregar o nosso passado conosco e não viver preso a ele. Talvez por isso, este Shabat, além de ser Shabat Zachor, é o Shabat Terumá, é o Shabat da doação, o Shabat da generosidade. O Shabat em que os filhos de Israel que estavam no deserto foram convidados a doarem dos seus bens para a construção do Mishkan, para a construção do tabernáculo. Talvez esse Shabat, que é o Shabat da memória, mas é também o Shabat da generosidade e da doação, está nos ensinando que a generosidade conosco e com os outros é a chave para lidar de forma saudável com nossas memórias. Para, ao mesmo tempo, carregar conosco as lembranças importantes e marcantes e não viver preso a elas. De certa maneira, Purim, a próxima festa na semana que vem, sintetiza, através das suas mitzvot, através das suas práticas, através dos seus mandamentos, essas duas ideias. Nós lemos a Megilá porque não queremos esquecer aquilo que aconteceu muitos e muitos anos atrás na Pérsia. Mas como nós respondemos àquele antissemitismo? Como nós respondemos àquele ódio e àquela perseguição antiga? Reproduzindo ódio? Não. No lugar disso, nós distribuímos comida e bebida. No lugar disso, nós ajudamos pessoas com generosidade, pessoas necessitadas com generosidade. E dessa forma, através da doação, nós mantemos a lembrança do passado sem estar preso a ele. Em outras palavras, nós nos reconciliamos com o passado quando somos capazes de ser generosos conosco e com as outras pessoas. Que nesse Shabat Zachor, Shabat da memória, Shabat da lembrança, Shabat que somos convocados ao mesmo tempo a lembrar Amalek e a apagar a memória de Amalek. Saibamos nos reconciliar com nós mesmos e com as outras pessoas. Tenhamos a capacidade de recordar o passado, sem nos amarrar a ele. Saibamos viver o presente de maneira mais leve e de maneira mais tranquila. E que encontremos justamente na doação e na generosidade, o Shabat Terumá nos convida a efetivar a ferramenta para que esse passado ande conosco, mas nos seja leve, que não nos comportemos de forma vingativa, que não nos comportemos de forma destrutiva com quem quer que seja, que no lugar disso sejamos capazes de aprender com o que foi e gerar o novo, o diferente, o inédito. Assim como Purim, leiamos a Megilá, mas saibamos também distribuir presentes e fazer o bem. Dessa forma a gente vai estar ao mesmo tempo lembrando, sem deixar de viver o hoje e o agora. Shabbat Shalom.